De volta com as últimas do Flu nesta segunda-feira para a gente falar um pouco mais do Fla-Flu da quarta, porque a venda exclusiva para os torcedores do Fluminense acabou nesta segunda-feira. Agora, visitantes, no caso torcedores do Flamengo e público em geral, também já podem comprar ingressos. Durante essa venda exclusiva para torcedores do Flu, cerca de 20 mil bilhetes foram vendidos de maneira antecipada. Só que a torcida do Flamengo está enfrentando dificuldade e aí alguns perfis estão se rasgando lá, dizendo que o Fluminense está boicotando a venda para o Flamengo, está dificultando, está fazendo de tudo para atrapalhar, para que dessa forma a torcida do Fluminense seja maioria no Maracanã. Enfim, aquelas teorias da conspiração que sempre aparecem nesses momentos como se fosse alguma novidade, torcedor, rival, visitante, tendo dificuldade para comprar ingresso em clássico. A torcida do Fluminense enfrenta a mesma porcaria quando tem que comprar ingresso no site do Flamengo. É só lembrar o que aconteceu agora no clássico contra o Vasco. O Vasco mandante, uma série de informações desencontradas, o site com instabilidade. Tudo bem que teve o problema da nuvem da Amazon, mas enfim, tinha informação dizendo que bilheteria estava funcionando no dia e não estava. Sempre é essa apurrinhação. E aí, quando é do lado de lá, eles já começam com a teoria da conspiração, dizendo que estão atrapalhando, que não querem, que é isso e aquilo. Enfim, eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, esse perfil aqui, Matos. Fluminense está jogando sujo para tentar ser a maioria e evitar a torcida do Flamengo no clássico. Colocaram um site que não funciona, liberaram check-in de 4 de graça, lá ele, né? Mas enfim, check-in de 4 torcedores de graça, que é uma mentira, já começa aí, mentira. Porque o torcedor, o titular do plano, para pegar esse ingresso com desconto, essas pessoas, esses convidados teriam que já aparecerem ali como cadastrados dentro do plano ali do titular. E mesmo assim com descontos, não é de graça. A torcida tá pegando ingresso mesmo que não vá. Outra mentira também. Se fosse por isso, não vou dizer que não tem alguém que, enfim, porventura tenha feito isso. Mas se fosse isso, poderia ter comprado muito mais, né, para deixar ainda menos para a torcida do Flamengo. Tudo isso para aí, enfim, aí tem esse Deco, que absurdo estão fazendo com o torcedor do Flamengo com dificuldade para a compra de ingressos para o Fla-Flu, site disponibilizado com problemas. A Raiz Simplício, que é jornalista, está relatando também aqui o problema. Aí esse torcedor aqui, ele disse, mostra aqui uma suposta prova, ele simula aqui como se estivesse comprando ingresso pela torcida do Fluminense, e aí depois ele vai entrar como visitante e não consegue comprar. Só que, tem um detalhe, muitos torcedores, muitos sócios do Flamengo estavam conseguindo. O público geral, quem não é sócio, é quem não estava conseguindo. Então, aparentemente, o Flamengo deu uma prioridade. Acho que ele não foi para a tela. O Flamengo deu uma prioridade para os torcedores que são sócios lá e quem é público geral não estava conseguindo comprar. Ou seja, eventualmente pode ser até o próprio clube que, entre aspas, está ali sacaneando o torcedor. Claro, se isso não foi bem comunicado, também não sei, não é problema nosso. Mas só reforçar que isso é uma idiotice, uma imbecilidade. É claro que não é o ideal. Inclusive é a mesma empresa que faz a venda para o Fluminense, para o Flamengo, Futebol Card. É um negócio bizarro, mas acontece em todo clássico. Não é o que está acontecendo agora só com eles. Então pode se rasgar, pode chorar, pode gritar, espernear, mas o torcedor do Fluminense enfrentou a mesma merda quando foi comprar no primeiro turno. E quase sempre isso acontece. Agora, a incompetência das pessoas, a incompetência da empresa, aí beleza, aí é uma outra discussão. Que isso não deveria ser dessa forma. Para ninguém. Mas é o que acontece. E aí ficam pagando de vítima como se agora o Fluminense está impedindo o torcedor do Flamengo de ir ao estádio. Enfim, subir o ridículo, não faz o menor sentido, mas para ganhar like em rede social, em Twitter, é sempre uma boa ideia e acaba funcionando bem, né? Por falar em Fla-Flu, o Flamengo pode ter, assim, a gente sabe que vai ter muitos desfalques, aliás, uma boa notícia. O Arrascaeta não jogou o primeiro jogo da seleção uruguaia na data FIFA e deve jogar o próximo. Então é praticamente certo que ele não vai ser titular. Ele não vai começar jogando contra o Fluminense e é uma boa notícia, obviamente, porque ele vem jogando muito nesses últimos jogos. O Arrascaeta ficando fora
é ótimo para o Fluminense. Eles têm outros que também já estão fora, os jogadores que estão com a seleção brasileira, Danilo, Alexandro, Varela, Vinha, Rascaeta, Carrascal, Plata. O Flamengo vai já, por sinal, já reservou um avião para trazer esses jogadores. Eles vão chegar aqui ao longo da quarta-feira. Só que a avaliação vai ser individual de acordo com a minutagem de cada um pelas suas seleções. O Arrascaeta entrando em campo, dificilmente teria condições, iriam arriscar ele começar o jogo. Então essa é uma boa notícia. Por outro lado, eles estão numa expectativa de contar com o Jorginho. Está lesionado, está voltando de lesão, está se tratando, treinou ontem, se não me engano, ontem e hoje também, e tem alguma chance de voltar. O mesmo vale para o Léo Ortiz. São dois jogadores muito importantes ali pro Felipe Luiz. Na coletiva ele meio que falou que acha difícil, complicado, mas que vai avaliar a situação de cada um. Então é um Flamengo que vai chegar quebrado para esse clássico, sem dúvida alguma, mas que alimenta ainda a possibilidade de ter esses jogadores de volta. De qualquer forma, os que estão na data FIFA e os que estão vindo do departamento médico, certo 100% não vão estar. 100%, nessas condições, não vão estar. Então tomara que o Fluminense consiga tirar proveito disso. Aproveitar o que pode ser uma oportunidade de ter um rival um pouco mais, em tese pelo menos, enfraquecido para esse clássico. Cara, para a gente fechar aqui, eu vou colocar na tela para vocês uma matéria que foi publicada pelo jornal italiano lá, República, afirmando que o Milan está de olho no Thiago Silva. Entre preocupações com a liderança e a idade, os prós e os contras de um retorno. Eles dizem aqui que uma sugestão, mas que está lentamente tomando forma. É uma sugestão, mas que está lentamente tomando forma, o retorno de Thiago Silva ao Milan em janeiro. Não é um sonho impossível. O clube rossoneiro quer adicionar um zagueiro ao elenco de Maximiliano Allegri durante a janela de transferência de inverno. A transferência, na realidade, poderia ter acontecido no final do verão, mas acabou não se concretizando. E a opção foi alterada para um zagueiro central promissor. E aí veio o jovem, que provavelmente o Odogwu, que vai ser emprestado aí no início da próxima temporada. Então eles estão avaliando, levando em consideração a idade do Thiago Silva, os jogadores que eles têm ali à disposição, enfim, possibilidade realmente de uma transferência. Não dá para duvidar de nada no futebol. É um movimento estranho para um clube europeu, né? Geralmente eles não vêm aqui buscar jogadores nessa idade, mas o Thiago tem uma identificação lá também com o Milan. Ele teve uma passagem que não foi tão extensa quanto foi no PSG, mas conquistou título lá, conquistou o respeito de muitos por lá. E eles contrataram o Modric também, que é um jogador já de 40 anos, para esse ano. Tiveram uma boa experiência com o Ibrahimovic, já veterano também. Então os caras estão estudando essa possibilidade. Eu espero que não seja verdade. Mas mesmo que seja, eu também espero que o Thiago Silva honre o contrato dele pelo menos até o fim, que é 2026, junho de 2026. E torcendo, obviamente, para que ele continue pelo menos até o final do ano. Não sei se realmente chegasse uma sondagem dessa, se teria peso, assim, pela vontade dele de voltar para a Europa. Acho que ele quer voltar para a Europa, mas não como jogador, mas sim para ir para o Chelsea, ocupar os cargos lá que ele deseja, ficar próximo da família. Então não sei se ele romperia contrato com o Fluminense para voltar ao Milan, apesar de que seria algo tentador, imagino eu. Prefiro imaginar que isso é só não chegou nem uma sondagem, na verdade, é uma ideia dos caras lá que pode tomar forma, virar sondagem e posteriormente uma eventual negociação. Mas pela forma como publicaram ainda me parece algo distante da realidade, algo distante de acontecer, de fato. A gente está em novembro, final do ano aí tem a janela de inverno lá no futebol europeu, né? Enfim, vamos ficar de olho, né? Mas tomara que realmente não seja, ou que não se torne algo mais sério, porque a gente precisa muito do nosso capitão aqui e, de novo, espero que ele siga até o final de 2026. Fechou, pessoal? Esquece não do like e tá? Se inscreva aí no canal, a gente volta com mais informações assim que possível. Tamo junto, valeu!